Olá, como estão todos vocês? Como foi começar esse novo ano? Nós estamos iniciando, pelo meados de janeiro, um ano que virá repleto de boas energias para cada um de nós. E nós hoje vamos pensar o seguinte: primeiro, que desejo a vocês um 2025 pleno de realizações, dentro das suas necessidades, daquilo que vocês achem melhor para vocês. Continuando, nós terminamos 2024 com festas, com fogos, com belas ceias, com amizade, com abraços. Nós finalizamos 2024 agradecendo. É uma coisa simples, uma coisa a qual a gente nunca presta atenção, mas que é muito importante para a gente. Porque 2024 pode ter tido N problemas, podemos ter tido N realizações, podemos ter tido muitas coisas neste ano. E aí? Nós fomos para que lado? Nos irritamos, ficamos felizes, neutros, mas o que fizemos? Eu li uma frase outro dia que eu achei muito interessante. Não é espírita, não é de religião, só uma frase que estava solta numa rolagem de mídia social. Ela diz assim: que eu esbarre todo dia em alguém que me ensine a ser melhor do que ontem. Eu achei isso o máximo, porque é o que a gente tenta, ser melhor a cada dia. Nesse ser melhor, eu me lembrei de que tinha um homem no Rio de Janeiro que vivia escrevendo: gentileza gera gentileza. Nós somos gentis com as pessoas à nossa volta. Aí vem o agradecer sempre. E eu vou fazer um questionamento para que vocês pensem com vocês mesmos. Vocês agradecem cotidianamente? Nós percebemos, cada um de nós, por aquilo que nós devemos ser gratos? E aquilo que nos é ofertado, mesmo que não seja aquilo que nós queríamos, é porque era aquilo que nós merecíamos. Nós somos gratos por isso? É algo muito complexo, porque a gente esquece de dizer obrigado. Gratidão, eu te agradeço. E é tão simples. Eu li um texto desses que Emmanuel começa a coleção Fonte Viva. Não vou dizer de que livro, mas eu vou ler para vocês. É um texto de Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses. Ele disse assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha, há quantos mil anos Paulo falou isso? E tem uma passagem de Josué também, que é muito interessante, que ele fala basicamente a mesma coisa. Eu vou lembrar direitinho, vou falar para você. Então, nós temos que saber agradecer aquelas dádivas que Deus dá para a gente. Hoje, por exemplo, nós tivemos chuva, nós tivemos sol, nós tivemos chuva, nós tivemos sol.
Tudo bem, para muita gente isso atrapalhou muito a vida. Mas vocês já pensaram que essa dualidade é bom para a gente por causa das plantas, por causa da água, para não faltar para a gente, e que isso é um benefício? Lógico que quando nós saímos na chuva, nós nos molhamos, não tem outro jeito. Mas quando está muito sol, nós reclamamos que está calor. Mas nós não agradecemos por esses dois momentos para as nossas plantações, para aquilo nos alimentar depois, tanto com vegetais, frutas, legumes, quanto para os animais que se alimentam do pasto. Então, assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco, falo eu agora. Então, nós agradecemos a alegria de ver, meus irmãos. Não, a gente se esquece. A gente se esquece. Existe uma passagem do Evangelho que eu não me recordo, só me lembrei dela agora, não me recordo qual capítulo, que um irmão pede para que a visão de uma moça seja restituída a um espírito. E ele responde que ele queria este milagre da visão para aquela pessoa, mas que ele deveria pensar o seguinte: aquela pessoa, não vendo com os olhos do corpo, via muito mais do que ele, tendo a visão perfeita. E nós nos lembramos do outro lado, de ver o outro lado, o lado espiritual, aquele que nós não temos a noção de estarmos vendo. Outra coisa que nós temos que agradecer e nem lembramos, o dom da palavra. Quantas são as pessoas que não podem falar? Ou porque nasceram mudas, ou porque aconteceu alguma coisa e ficaram mudas. Outras não falam porque nasceram surdas e jamais ouviram um som, então não podem falar. E nós? Nós somos seres falantes, nós falamos cotidianamente, mesmo sem prestar atenção. E nós tomamos cuidado com as palavras que nós falamos as palavras como elas devem ser ditas e que saiam de dentro de nós com um sentimento mais elevado e não aquele que no momento de raiva a gente parece um vulcão em ebulição, em erupção. Não, a gente tem que ter cuidado com a nossa palavra, que depois de dita, ela não retorna. A mesa que nos serve. Continuando. O privilégio do trabalho. Quantos de nós não têm um trabalho? Quantos nesse mundo dariam um mundo por um trabalho? E quantos estão em trabalhos maravilhosos e reclamam: eu estou tão cansado, eu não queria vir para esse trabalho, meu Deus, esse trabalho me esgota. Mas ele esquece que aquele trabalho põe a comida na mesa, paga a roupa que ele veste, paga o conforto que ele tem, porque alguns ganham bem, pagam o luxo que ele vive. Então, obrigada, trabalho. E tantas outras coisas que a gente não presta atenção, meus irmãos. O seu vizinho, barulhento. Mas se você gritar socorro, se você precisar, pode ser que você bata na porta dele e ele te atenda. Já me aconteceu isso. Uma tia passar mal, eu ainda era adolescente, e eu não tinha, meu pai não estava em casa, não tinha ninguém adulto, e eu tive que bater na porta do vizinho. E eles me socorreram. Deixaram o trabalho, deixaram filhos e foram comigo para o hospital para levar minha tia. Então a gente nunca sabe quando vai precisar disso. A família. Ah, mas Sibeli, a minha família é muito cheia de problemas. Você não imagina, meu irmão, minha irmã, a gente vive brigando. Gente, vocês estão em família para tentar se amar. Vamos equilibrar essa situação? Eu conversei com uma jovem outro dia, ela me dizia o seguinte, que desde jovens, desde pequenos, o pai fazia questão, e faz até hoje, ele já está com 70 anos, já está aposentado, de que a família almoce o domingo na casa dele todo santo dia. Todo domingo. Por quê?
Ele ensinou desde cedo aos 4 filhos que família é união, é conversar um com o outro, é se respeitar. Pergunta a religião dele? Nenhuma. E ela me disse: meu pai não tem religião. Meu pai é ex-militar, ele era da PM. Meu pai é aquele homem rígido que traz tudo, mas ele nos ama, porque ele nos abraça e nos beija até hoje. Nós, quando temos alguma festividade, nós fazemos o quê? Uma mesa farta, muitas bebidas, muita comilança, como dizia a vovó, mas nós nos lembramos de agradecer por aquele dia. Nós passamos pelo Natal e Ano Novo recentemente. E o que nós fizemos? Relembraram enquanto eu tomava um golinho de chá? Pois é, nós fizemos festança, comilança. Em que momento nós lembramos que o aniversariante era Jesus? E em que momento nós lembramos de agradecer pelo ano velho? Viram? A gente se esquece. A gente se esquece muito, mesmo a gente sendo espírita, tendo as orientações, as informações, tendo tudo aquilo que nos diz o seguinte: você deve fazer isso. Não diz você tem, mas diz você deve. Pensa, nós estamos te orientando. São tantos os irmãos que no Evangelho, na codificação da doutrina toda, nos livros apócrifos, em vários outros livros que nós temos, como vocês veem, atrás de mim tem um monte, a gente tem que ver o seguinte: eles estão nos orientando. Eles não estão nos contando historinhas. Mas se vocês prestarem atenção, até nos romances que a gente lê, ou alguns livros de ficção, a gente encontra histórias do bem e envolvimentos emocionais que nos fazem pensar em coisas que a doutrina nos fala. E nós agradecemos? Não, a gente não agradece. Jesus veio ao mundo para nos mostrar isso, que nós devemos agradecer sempre. Ele disse isso com uma única palavra: amor. Porque ele disse para nós que os mandamentos maiores eram: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não vou perguntar se vocês se amam como devem, porque a gente vai entrar em outro assunto. Mas a gente tem que agradecer por essas palavras, porque elas nos fazem nos ver intimamente. A gente fala que vê no coração, né? Mas a gente vê na cabeça mesmo. Bom, ele veio nos mostrar também que o universo inteiro, foi preparado por Deus para receber espíritos como nós, em vários níveis de evolução. Desde o mais tenro, desde lá o mineral, né? Que a gente foi subindo, mineral, vegetal, animal, aí chegamos no hominal primitivo, até chegarmos ao hominal como estamos hoje. Vocês viram o caminho longo, os milênios que nós gastamos fazendo isso. E nessa incessante busca de evolução e de crescimento, nós tivemos vários momentos nos quais nós nos envolvemos em nos modificar. No Evangelho tem uma passagem que diz assim: no princípio éramos a essência apenas. No segundo instante nós fomos instintos. E no terceiro nós nos tornamos sentimentos. Ou seja, foi esses momentos que eu falei para vocês. Nós encarnados nesses corpinhos densos, que nós dizemos: ai, eu sou, né? Ai, a gente tem um orgulho, uma vaidade de dizer eu sou. Nós não somos, nós estamos. E às vezes eu até fico irritada num mau sentido mesmo, com algumas pessoas dentro do centro que eu trabalho, que me dizem a seguinte frase: o meu espírito. Ai, isso me dói. Queridos, nós temos um corpo.
O espírito tem um corpo. O corpo não tem um espírito, porque ele vai ter vários corpos. Em cada encarnação terá um. Mas isso é coisa para outra história. Mas, enquanto nesses corpinhos densos, nós nunca nos lembramos de olhar para o alto, mesmo que seja de olho fechado, você olhar para o alto e dizer a Deus: obrigada, meu Deus, por este corpo. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade neste planeta. Nós olhamos aquilo que o planeta pode nos dar de conforto, de benefício e de outras coisas assim, mas nunca o que o planeta pode nos dar de benefícios morais, emocionais, de crescimento e do que nós retornamos a esse planeta. Nós cuidamos dele, nós cuidamos dos animais que estão sobre ele, nós cuidamos da sua terra, da sua vegetação, dos seus mares, das suas águas no todo. Eu gosto muito de ver vídeos de animais, de fotografias de animais, mas muitos aparecem de animais sendo salvos de plásticos, de redes de pesca, de arames, de coisas jogadas no mar que quase matam, e na grande parte das vezes matam muitos dos animais dos mares. Fora animais em florestas com armadilhas de caça e etc. Que nem eram para ele, mas ele acabou caindo e morreu. Tudo bem, é evolução, é o momento dele passar por aquele, para que ele evolua e tal. Mas cabe a nós, já conscientes de como é a vida, cuidar disso e agradecer por tê-los perto de nós. Mas elevando os nossos olhos ao alto, como eu falei antes, nós nos lembramos de fazer uma prece. Aquela prece que vem do nosso íntimo. Não é aquela prece que vamos repetir a palavra, Pai nosso que estás no céu, santificado. Não, essa prece é linda desde que você saiba aquilo que você está falando. Porque cada dessas frases significa um mundo de emoções, de sentimentos e, inclusive, de colocação de você como um espírito em evolução. Quando você diz, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores, ou as nossas ofensas, como aos nossos ofensores, quando a gente diz como nós perdoarmos, nós estamos criando uma ligação com Deus e dizendo assim, só me perdoa se eu perdoar. E a gente nunca pensa nisso. A gente diz assim, Pai, perdoa porque eu vou perdoar. Aí na sua cabeça já está assim, bom, eu vou perdoar se eu conseguir. Mas você quer que Pai te perdoe, que Deus te perdoe. Então a gente tem que olhar para dentro da gente e dizer, Pai, eu agradeço por tudo aquilo que me deste. Porque o que eu recebi era o que eu necessitava. Eu escuto muita gente dizer assim, se eu ganhar na Mega Sena, principalmente a Mega da Virada, eu vou ajudar tal lugar. Caramba, deixa de comprar uma blusa bonita e pega aquele dinheiro e ajuda aquele lugar. Hoje em dia você sai para comprar uma blusa, você não gasta menos de R$100. Eu não estou falando de lojas chiques, não, estou falando de lojas de departamento. Então, assim, não custa você deixar de querer ter mais uma blusa, mais uma camisa, mais um vestido, sei lá o quê, para você ajudar uma pessoa que tem necessidade com uma cesta básica que não custa isso. Isso é agradecer a Deus por Ele te dar aquilo que você tem, por Ele prover aquilo que você necessita através do trabalho que você efetua. Você já parou para agradecer e fazer uma saudação afetuosa a Deus, à natureza, a alguém? A dizer cordialmente, bom dia, mas dizer de verdade, do fundo do seu sentimento, a dar um sorriso para uma pessoa. Um sorriso pode salvar uma vida. Um sorriso pode salvar uma vida. Eu assino embaixo essa frase, porque eu já passei por isso, conversando com uma pessoa em uma crise nervosa. E depois me contaram que ela queria suicidar.
Mas aquilo que eu conversei com ela, e não era a minha intenção, eu só queria saber o que a estava deixando nervosa. Eu conversei com ela sorrindo e fiz ela ver que do lado que onde estávamos, a gente estava num parque, tinha várias flores. E eu convidei a ela para que ela olhasse as flores comigo. Olhasse as flores e visse a dádiva de Deus para a gente naquele dia. Depois a irmã dela conversou comigo e disse: a senhora não sabe o que a senhora fez naquele dia. Eu falei: sim, eu só conversei com ela, ela estava nervosa demais, ela estava chutando o chão, ela estava, sabe, numa agitação muito grande. Tanto que eu não devia ter feito isso, porque eu não sou psicóloga, eu não sou, mas eu sou mãe. Então, mãe tem outro processo. A gente olha e diz assim: nossa, aquela criatura precisa de mãe, tá? E ela melhorou. Você já imaginou você sair de casa, não conseguir acordar antes da sua mãe, ou antes do seu filho, ou antes do seu marido, ou antes de um ente querido que esteja na sua casa, e você ter que sair para o trabalho e a pessoa continua dormindo, você não deu bom dia para aquela pessoa. Eu estou trazendo para nós aqui. E você deixar um bilhetinho afetuoso. Bom dia, querido, querida, bom dia, fui trabalhar. Deus te abençoe. Pensei. Enfim, existem mil modos de sermos agradecidos a Deus, de agradecer sempre, porque a gente não pensa naquilo que a gente está fazendo cotidianamente, mas a gente tem que agradecer. Por exemplo, eu vou dar para vocês agora uns exemplos de agradecimento que todo mundo vai dizer que é sofrimento, mas não é. A gente agradece a Deus pela vida que tem? Não, porque a nossa vida tem sofrimento. E a gente diz assim: a minha vida tem sofrimento, por que eu vou agradecer por isso? Você tem que agradecer porque ele achou que naquele momento você era capaz de passar por aquilo. Eu vou agradecer a Deus porque eu tenho um problema de saúde. Com esse problema de saúde, vamos levar para a pandemia, para vocês entenderem. Foi um problema de saúde global, mundial, por isso pandemia. Nós tivemos naquele momento N pessoas, familiares, amigos, parentes distantes, tendo Covid. E nós não podíamos sequer sair de casa para ir ver. Mas nós sabíamos orar por. Mas todo aquele processo de saúde mundial fez a gente pensar na gente, que os nossos problemas de saúde são ínfimos perto daquilo que acontecia no planeta. Isso a gente tem que agradecer. Porque esse momento, eu estou falando da pandemia, mas eu gostaria de falar de doenças, aquelas que acontecem na nossa família e que duram um tempo, que a gente vai cuidando, a gente vai tratando, a gente vai vendo, e você sabe que aquela pessoa está passando por aquilo, você está ajudando que ela tenha paz, que ela tenha calma de passar por aquilo, mas ela está te educando quanto ao modo de agir quanto a um problema sério de saúde. E ajudando a família toda a agir. É um ensinamento para todos. Se no final daquele processo de saúde o nosso ente querido ficar bom, de acordo com o que a gente acha, ficar bom, ficar com a gente, muito bem, ótimo, obrigada, Deus. Mas e se acontecer do nosso ente querido ficar bom de acordo com o que o plano espiritual diz, que cumpriu a parte dele aqui e partiu para o outro lado? Ou a gente chora rios de lágrimas. Meu Deus, eu não tenho mais ele. Mas você esqueceu de agradecer uma coisa simples. Meu Deus, obrigado, porque este ser esteve na minha vida durante todo esse tempo e cumpriu a etapa de vida dele, dessa encarnação. Receba o bem em seus braços. A gente esquece disso. Eu sei porque eu já passei por N etapas e já várias pessoas que eu cuidei partiram. Outras voltaram e ficaram comigo. Mas é assim que é. Eu sei que é muito difícil a gente tentar ver tudo isso
porque o nosso lado humano, carnal, ele trava a gente naquilo que a civilização diz que é. E a gente tem que prestar atenção que nem sempre a civilização nos diz que devemos ser. Mas nós temos que dar o nosso melhor cotidianamente, mesmo que a gente sofra muito. Eu me lembro sempre de uma frase que a gente diz sempre que precisa a gente diz ela. Lembra que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o permita. Então, tudo que nos acontece é porque Ele permitiu. Então, obrigada a Deus por isso. E assim sucessivamente. Nós temos que estar preparados para tudo. Jesus disse uma vez, e Paulo também, né? Em tudo dai graças. Em tudo ao Pai dai graças. Por que em tudo ao Pai dá graça? Meu Deus, mas está acontecendo uma coisa tão difícil, por que eu tenho que dar graça nisso? Por que eu tenho que me movimentar para esse sentido? Aí eu me lembrei e procurei sobre Sêneca, porque Sêneca tem umas passagens muito legais. Sêneca, um político, filósofo e escritor romano, que nasceu em terras hispânicas, na Espanha, mas foi morar depois em Roma. Ele era de família romana. Ele disse uma vez uma coisa muito interessante, e eu copiei a frase para não errar. Invejar é do queixoso e do doente. Agradecer é do que está satisfeito. Aí você vai me dizer, mas eu vou estar satisfeito com alguém da minha família doente? Pelo ensinamento, sim. Pela doença, não. Mas a gente pode agradecer, porque a gente pode cuidar daquela pessoa. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 28, está escrito ação de graças por um favor obtido. Mas ele começa assim, Kardec começa a instrução preliminar assim. Não devemos considerar como acontecimentos felizes apenas as coisas de grande importância. As mais pequenas na aparência são muitas vezes as que mais influem sobre o nosso destino. Puxa vida, eu perdi o ônibus, vou chegar atrasada no trabalho. Você não sabe o motivo de ter perdido aquele ônibus. Como aconteceram vários acidentes que foram narrados de aviões. Puxa vida, eu perdi meu voo. E agora? Como será? Opa, o voo caiu, eu continuei aqui. Eu perdi meu emprego. Meu Deus, e agora como eu vou fazer? Aí, de repente, do nada, porque não existe, acaso não existe, surge uma oportunidade e toda aquela sua dor, aquele seu tormento da falta do emprego, abre-se para você um leque que você vai trabalhar num lugar que te dá muito mais. Não é prazer de trabalhar, mas aquele prazer de usar o seu conhecimento, a sua profissão, com muito melhor qualidade do que o que você estava antes. Pode até pagar menos, mas é muito melhor. Aí mais à frente, ele diz assim: o homem esquece facilmente o bem e se lembra mais daquilo que o aflige. E é aí que eu digo, nós somos sempre mais infelizes do que felizes, porque nós não acreditamos que a felicidade são os pequenos momentos que a gente coleciona na memória. Mas dos pequenos momentos infelizes, a gente faz questão de não lembrar, de não esquecer. Tá? Francisco de Assis, ele vivia agradecendo, vocês lembram disso, das histórias dele? História com o lobo, tem uma história que ele, um dos irmãos, o irmão Leão, chegou na neve e eles passando muito frio, porque a roupa deles era precária, e a neve na Itália, quando faz neve lá, é muito, muito, muito frio. E eles andando, e ele conversando, irmão Leão com fome, irmão Leão inconformado, e ele dizendo, nós chegaremos logo, mas e se o irmão não abrir para a gente, está caindo uma nevasca forte, e se ele calma, porque tudo dará certo, mas e se nós ficaremos ao relento, ficaremos bem, porque Deus está conosco. Acontece que eles abriram a porta
da própria casa deles, o irmão que estava dentro abriu e eles entraram. Mas ele ficou o tempo todo tentando dizer a Frei Leão que era agradecido por tudo que estivesse acontecendo. Então ele agradeceu ao irmão Sol por simplesmente aquecê-lo e proporcionar a vida. Nós fazemos isso? A irmã Lua, por enfeitar as noites de céu claro. Gente, vocês, eu amo a Lua, sou sincera, em todas as fases dela, ela se apresenta maravilhosa. E ela é, assim, fonte de inspiração para mim. E eu gosto, eu sinto que nela tem uma energia que não é só aquela de ficar girando à volta do nosso planeta e auxiliando na sua gravidade e nas suas marés e nas suas proporcionando culturas melhores e etc. Mas ela está aqui por nós também. Ele agradecia ao irmão Sofrimento, porque fazia ele aprender coisas melhores. E sofrer, eu vou te dizer uma coisa, é difícil. É muito difícil, porque puxa de nós uma carga tão grande de emoções que a gente se esquece que tem que deixar um pouquinho dessas emoções para outra coisa. E a gente acaba esquecendo daquilo que era melhor para nós. Mas e hoje nós agradecemos pela nossa encarnação atual? Vou contar para vocês uma coisa, ela é a nossa melhor encarnação. Como assim? Como você sabe disso? Porque as anteriores, eu vou responder a vocês, nos prepararam para essa. E essa é a que nós estamos vivendo. Então, ela é a nossa melhor encarnação. É aquela que nós devemos tirar dela melhor proveito, saber escolher as coisas que nós necessitamos, estar perto daquilo que nós podemos ter e sermos a cada dia melhores. Nós agradecemos pelas nossas conquistas e benesses, precisamos agradecer. Pelo mal que nos aconteceu, pelas pedras e obstáculos do nosso caminho. As pedras, eu convido vocês a levantarem os olhos a Deus, que às vezes é só uma pedrinha, a gente acha que é uma montanha. Pela felicidade que sentimos, vocês agradecem pela felicidade? É algo que a gente às vezes esquece, né? É muito interessante. Eu li umas frases de Joana de Ângeles, ela tem umas frases mais difíceis, né? Mas ela disse o seguinte uma vez: viver deveria ser até o último olhar e derradeiro pensamento, transformar-se. E como eu falei para vocês sobre Josué, falando que a gente tem que agradecer a Deus, Josué, Antigo Testamento, a passagem é assim: seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você onde quer que você andar. Porque onde está Deus, meus irmãos? Onde está Deus? Eu convido vocês a pensarem nisso agora. Ele está aqui, ó. Porque é aqui que nós devemos ter o Criador. Não em outro lugar, mas aqui. Às vezes a gente faz isso. Meu Deus, eu não quero nem olhar o que está acontecendo. Meu Deus, eu não quero nada. Mas não adianta cerrar os olhos físicos. O espírito continua vendo. Então, nos momentos de dúvida, não nos esqueçamos nunca. Deus está ao nosso lado, nos fortalecendo, nos encorajando, nos mostrando que seguir em frente é o nosso caminho. Dói? É difícil? Eu concordo plenamente. Dói, é difícil. A gente não sabe para que lado a gente tem que ir. Às vezes a gente fica numa dúvida tão grande. Meu Deus, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Qual caminho de esperança eu tenho para trilhar? E eu lhes digo, olhem-se, mas olhem-se de verdade. E pensem aquilo que vocês gostariam de realizar por vocês. Por vocês.
Albert Einstein uma vez disse o seguinte: tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele, porque ele ignora. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Então, eu não posso esperar de mim uma coisa e dos meus filhos a mesma coisa, porque eles têm universos diferentes do meu, apesar de nós termos sido Deus tê-los criado. Eu não posso pedir para pessoas que frequentam a doutrina espírita, que são espíritas e que dizem com o coração cheio, eu sou espírita, que saibam da mesma forma que eu e que tenham o mesmo universo que eu. E olha, diziam que Einstein era ateu, mas ele fala, tem tantas passagens dele falando de Deus que a gente se assusta. Diz assim, mas ele era ateu, ele era um cientista, mas ele era focado em Deus. É muito interessante. Eu, enquanto estava escrevendo sobre essa palestra, eu tive um momento de reflexão e escrevi uma coisinha que eu gostaria de ler para vocês. Deixa eu só ver onde eu guardei, porque eu esqueci onde ela está. Está aqui. É tipo uma prece. É uma prece. Deus, agradecemos a Ti por tudo. Rogamos que permita continuar nossa jornada neste planeta, a Terra, bendita Terra, onde possamos, por momentos de angústia, de dores, de aflições, por necessidade dos nossos próprios erros, mas que possamos entendê-los, porque passamos. Agradecemos também pelo aprendizado diário, pelos benefícios concedidos, pelas alegrias renovadoras, pelos bens que nos concede. Que possamos a cada dia, Deus, retribuir-lhes os benefícios e os cuidados que tens conosco. E isso por milênios. Obrigada, Pai, por hoje, por ontem, por sempre. Agradeço a vocês por me ouvirem. Eu espero que todas essas palavras que eu soltei aos seus ouvidos sobre agradecer possa ter ligado uma luzinha em vocês daquilo que nós devemos ver à nossa frente, do porquê agradecer, do porquê ter esse carinho com Deus e de como tê-lo. Desejo a vocês um ano pleno de bons momentos, de grandes realizações e de grandes agradecimentos. Fiquem com Deus e que Jesus os abençoe.